Tem convidado na linha Abel, ex-jogador do Santos. O Santos que vive um momento complicado e pode até ser rebaixado hoje, Milton. E o senhor estava falando ontem à noite para mim ao telefone que o Abel, ponta esquerda, era igual Robinho, canela fina, que não jogava nada. Quando ele jogava, o senhor não tinha nascido, o senhor Guilherme Simati. Como é que você fala isso? Como é que você fala isso de Abel Verônico da Silva Filho? Quem dera tivesse visto o Abel e tantos outros craques que passaram em times, sobretudo no Santos, né, que sempre revelou demais. Ele veio do América, lá do Zé Trajano. Alô, Abel Verônico da Silva Filho, há quanto tempo que eu não falo com você, ponta esquerda dos bão? Fala, Milton. Estamos aqui em Santos. Nascer, viver e no Santos morrer. Ei, Abel. É isso aí. Abel, mas você nasceu no Rio de Janeiro, maravilhoso e tal, e você foi para Santos. Indicação de Carlos Alberto Torres, que morria de medo de você nos Jogos América e Fluminense. E você nunca mais saiu de Santos, hein, rapaz? Não, saí, fui jogar no México, depois fui ser técnico do Catar, entendeu? Mas, em vez de voltar para o Rio, voltei sempre aqui para Santos. É por isso que eu falei, você nunca... Você fixou no Atlântico de Santos e não voltou para o Atlântico do Rio de Janeiro. Eu sei que você jogou lá no Atlas de Guadalajara, inclusive tem um moleque, não sei se você conhece, chamado Abel Verônico da Silva Neto, é um repórter aí mais ou menos conhecido, Abel Neto. Eu tenho foto que você me deu, ele pequenininho, ele com 3 anos e você lá no Atlas. E tinha também o Alcindo Bugre com vocês, né? Isso, o Alcindo era adversário, Alcindo, Nenê Belarmino e outros, muitos brasileiros lá. O Lima Coringa jogou no México também. Lima também jogava no Jalisco nessa época. O Nenê jogava na Universidade de Guadalajara. A Mauri, que já faleceu, ponta direita, jogava comigo no Atlas. Então, tem essas fotos na tua página, na história do Abel Verônico da Silva Filho. Eu tenho lá muitas e muitas fotos da tua carreira no América, no Santos. Eu lembro que eu te dei um monte para você fazer o Por Onde Anda. Isso, você que me mandou as fotos. Agora, é impressionante o Abel, né? O Abel era gordinho e ele cabeludo, Black Power e tal, lá no México. O México levava muito jogador do Santos, porque o Santos era dono do México, né, Abel? Chegava lá, parava o país. Ah, com certeza. Tinha o Ari também, depois foi o outro zagueiro também, que também ficou por lá, que ele era do juvenil. E agora não tá me fugindo o nome dele. Jogava no time do Nenê, entendeu? Então, o Nenê Belarmino... pois não. Quem levava era o Nicola, não sei se tu conheceu o Nicola Gravina. O empresário famoso da época. Igual o Samuel Ratinoff, que levava os times brasileiros pro mundo. Agora é o seguinte, você falou aí do Nenê Belarmino, rapaz. Uma vez o Clodoaldo Tavares Santana me ligou, Milton Neves, você não tem um médico ortopedista aí e tal, mas por que não? Porque ele foi em vários médicos aqui na região e falaram que ele tem que cortar a perna. Aí eu falei com o Moisés Cohen, Moisés o trouxe para São Paulo e levou lá para o Hospital São Paulo, fez um tratamento e o nosso Belarmino não tá correndo com a canhota dele que ele jogava com o Pelé e o Edu, né? Mas que tá meio mancando, mas tá com a perna, não precisou, bem no popular, cortar a perna dele, né, Abel? Não. O Nenê foi um meia sensacional, entendeu? E nossa, não teve sorte, né? Porque naquela época era difícil para jogar no Santos, vinha muita gente boa, ele também era, e conseguiu fazer o nome dele, e até hoje eu sou fã dele. Então, ele é um querido Abel e querido Clodoaldo Tavares Santana. O Clodoaldo cuida dos veteranos, procura ajudar veteranos, como o Badeco em São Paulo. O Badeco é o grande herói dos ex-jogadores aqui na Grande São Paulo. Querido Ivan de Oliveira, delegado da Polícia Federal aposentado. Mas, Abel, e o que você está fazendo na vida? Você tem um filho famoso e tal, mas tem uma menina também, né? Tenho a Simone, que é a única menina, que foi do seu primeiro, né, primogênita. Depois aí vem o Abel, depois tem Donald e Douglas, que são gêmeos. Esses daí também são sensacionais. A Simone hoje com a minha esposa, ele tem uma loja aqui de bolos. Quando tu vier a Santos, tu vem aqui comer um bolo aqui com a gente, tu vai ver só. Tá fazendo maior sucesso aqui na Ponta da Praia, nosso bolo. Infelizmente teve a pandemia e aí deu uma parada, entendeu?
parada que eu digo assim, nós continuamos no delivery, mas não foi aquilo que a gente esperava, porque é perto das escolas, e as escolas fecharam, né? Mas nós estamos indo cada vez mais, nós vamos chegar. Ô, legal, não sabia. Quer dizer que você tem um restaurante na ponta da praia aí, junto aos peixes, e para pegar a balsa e ir lá pro Guarujá, é isso? Não. Aqui no Canal 7, não é restaurante, é loja de bolos caseiros. Ah, tá. É sensacional. Ontem foi um desespero aqui para servir Dia das Mães hoje. Nossa, minha filha e minha mulher ficaram até 11 horas da noite aqui preparando tudo. Que bom. Então você vai dar o nome da empresa e o endereço, por favor. E se quiser, até o telefone aí pro Dia das Mães, o pessoal vai ligar aí para você. Vamos fazer um merchan pra você aí, Abel. Não, eu dou o telefone aqui da loja, eu não tenho assim de cabeça. Não, mas então na República do Equador 34, na ponta da praia. Rebel, delícias caseiras. Maravilha, maravilha. Pode ligar, procurar aí no Facebook, no Instagram, procura aí, quem mora aqui em Santos, e pede que a gente vai levar em casa, viu? Sem despesa nenhuma, aqui em Santos. Isso mesmo, Abel. Ô, Abel, eu tô com um ataque aqui na minha memória. Wilson Tergal, que muita gente não lembra. Olha aqui, ó. Lembro. Não, você sim, mas o povão não, olha. Wilson Tergal, Buglé, Toninho, Pelé e Abel. Que ataque de quem? Olha, esse ataque aí foi de quem? Pô, foi 67 isso aí, né? 67, exatamente, o título de 67. E o Toninho era só Toninho, virou Toninho Guerreiro no São Paulo. Toninho Guerreiro, artilheiro, 5 anos, ficou quase consecutivos. Só perdia pro Pelé. Agora, o Wilson era só o Wilson, né? Ele veio do Paulista de Jundiaí para Vila Belmiro. Mas aí ele o Mário... passou para Tergal, sabe por quê? Eu sei, vamos ver se bate as duas informações, vamos ver. Aí falou, não, é Tergal porque ele cai numa marrota. Isso mesmo, foi o Mário Moraes, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Tupi, da TV Tupi. Ele falava, Wilson, porque naquele tempo tinha muita propaganda, né? A calça com vinco, que não amarrota, não perde o vinco, não sei o quê. Isso. Aí veio o jeans, a propaganda foi ao contrário, amarrota, entendeu? E ele caía, não amarrotava, mas não jogava nada. E aí virou Wilson Tergal, um dos melhores apelidos da história, né, Abel? Bom menino, muito bom, sensacional. Infelizmente, quando a gente vai mudando de coisa, aí perde o vínculo, né? Não sabe mais onde o cara está. Mas aqui em Santos tem muita gente que ficou por aqui, viu, Milton? Então é uma comunidade boa de santistas aqui, de ex-jogadores. Tem muitos que vieram para cá e ficaram. Uma delícia, Santos. Aliás, o meu sonho da minha vida, quando era moleque lá em Minas Gerais, era ir na Vila Belmiro, não era nem no campo, eu queria ficar na calçada, ou no passeio, como a gente fala lá, para esperar vocês chegarem, entendeu? E uma vez eu vi o Calvé chegando no Volkswagen, sabe? Eu vi um volante chamado Salomão, que veio lá do Salomão chegou comigo aqui no Santos, ele e o Oberdan Vilaim. Oberdan Nazareno Vilaim tá milionário com água mineral e cerveja em Florianópolis, viu? Em Florianópolis. Ele sempre me convida para ir lá, mas é difícil, né? Agora, então, com essa loja aqui, a gente tem que ficar ligado o tempo todo, né? Não dá. Mas até, de vez em quando, a gente se fala. Quando o Salomão chegou, o Gazeta Esportiva botou na primeira página: chega o substituto de Zito, doutor Salomão. Porque ele era estudante e hoje é médico. Faz muito tempo que ele é médico, você sabe. Ele ficou um tempo aqui também, Buglé também chegou na mesma época que eu. E um pouquinho depois da gente. Quem chegou comigo foi eu, Berdan, Carlos Alberto, Cláudio um pouquinho antes, quem mais? Orlando Peçanha, Rildo, tudo assim. O Santos foi contratando assim, trocando as peças, né, e dando certo. Sem dúvida. Eu não podia trocar quem? Aquele 10 lá que jogava um pouquinho, né? Agora, Abel, o Salomão, médico, eu estive em Recife outro dia lá num evento do Troféu Milton Neves lá e ele infelizmente não foi. Porque
causa da pandemia, que negócio todo, o recinto lá cabia umas 200 pessoas, foram 70, 80, coisa parecida. Mas ele jogou no maior náutico da história, que um dia, numa quarta-feira à noite no Pacaembu, ousou meter 5-3 no Santos com Pelé e tudo. Ela, Lula, Gena, Mauro, Fraga e Clóvis, Salomão, Nado, Bita, que eram irmãos, Nino e Lala. Entendeu? E o técnico era Davi Ferreira, o Duque, teu amigo lá do Rio de Janeiro. Ele foi teu técnico também, não foi não, o Duque? Não, Duque não foi não. Mas era famoso também, dirigiu até o Corinthians. Mas o Salomão... Meu Corinthians. Não, tô dizendo que o Duque dirigiu o Corinthians. Ah, sim, o Duque dirigiu o Corinthians, o Davi Ferreira, acho que era o nome dele. Mas, o Abel, agora conta a história do Carlos Alberto Torres. Ele me falou, entendeu? Que ele pediu a tua contratação, porque o Edu estava realmente muito bem e tal, mas o Pepe já estava acabando, ou já tinha acabado, e ele pediu para trazer o Abel. Aí que os caras falaram, mas Abel do América, porque o América nunca teve prestígio na imprensa, né? Aí ele falou assim, traz porque é o único que acaba comigo. Nos jogos Fluminense e América, o Neguinho era demais, canela fina, magrelinho, mas ele me deixava louco. O Carlos Alberto falou que determinou lá que contratassem você e foi uma contratação muito boa. Deixa eu consertar essa história aí. Quando eu vim para o Santos, o Pepe ainda estava jogando. O Santos estava buscando um substituto para o Pepe, porque o Pepe estava prestes a parar, né? Então já tinha vindo alguns pontas aqui, não ficaram, não deram certo. Então eles estavam a fim de trazer um ponta. Mas o Edu era do juvenil ainda, não tinha tido oportunidade nenhuma. E aí eu comecei a jogar, né? Joguei aquele jogo do Brasil e Hungria aqui no Pacaembu. 5-3 domingo à noite, você o ponto esquerdo e o ponto direita foi o Marcos. O ataque tinha um jogador de cada time aqui de São Paulo. Exato. Marcos do Corinthians, Prado do São Paulo, Servírio do Palmeiras, e você do Santos e o meio esquerdo, acho que era o Nair da Portuguesa. E tinha Ribelino nesse time, tinha Carlos Alberto nesse time, tudo isso aí. Lima também estava. Então, o que aconteceu? Depois do jogo, que eu fiz um gol nesse jogo, sofri um pênalti e dei um passo pro gol. Depois do jogo, o Paulo Machado de Carvalho me chamou, que a seleção brasileira tinha jogado lá no Maracanã com a seleção da Rússia. E foi 1-1 com um gol contra. 2-2 com um gol contra do Manga. O Manga bateu um tiro de meta na nuca do Metravelli e a bola entrou. Então, depois do nosso jogo, o Paulo Machado estava aqui no Pacaembu e me chamou. Falou, você vai ser o ponta da seleção o ano que vem. Na realidade, desta parte, eu joguei bem aquele jogo. E aí, o que aconteceu? Quando faltavam 15 dias para sair a convocação, no jogo lá no Rio, eu tive uma distensão, rapaz. Aí, o que aconteceu? Lula pegou, botou o Edu. Pronto. Foi o suficiente. Ele jogou 2 jogos e já foi convocado, porque o Edu era fenômeno mesmo. Nada assim, nós somos amigos. Depois ele começou a jogar, jogou na seleção, começou a jogar no Santos. Aí o Pepe parou, né? Depois o Toninho também saiu, aí o Edu foi para centroavante, foi para ponta direita, a gente jogou junto. A gente viajava, a gente ficava no quarto junto, entendeu? Então, até hoje a gente é muito amigo e teve nada de mágoa nenhuma por causa disso, graças a Deus. O Edu é igual você, um grande cara, Jonas Eduardo Américo e Abel Verônico da Silva Filho. O Abel, aquele jogo lá... Da Silva Filho, para não confundir com o da Silva Neto, hein? Sim. Não, você é o Abel Verônico da Silva Filho, ele é o Abel Verônico da Silva Neto, não é isso? Então... Mas deixa eu te contar, aquele jogo domingo à noite, você falou muito bem. À tarde, Brasil e União Soviética 2-2, o Brasil estava ganhando 2-1, Manga bateu um tiro de meta na nuca de um centroavante, de um atacante da União Soviética que estava voltando no meio do campo e gol, 2-2. Aí à noite, a chamada seleção B do Brasil pegou a seleção da Hungria.
E foi 5-3 para nós. Você falou do Rivelino, o Rivelino ficou na reserva. E aqueles bancos de reserva, você lembra que ficava o céu aberto, né? Chovia e tal, não tinha esse negócio de cobertura, nada. E o Rivelino, molequinho, tava lá na reserva também, com o goleiro Marcial, sabe, com o Ney Oliveira. Eu tenho fotos Félix, o goleiro, o Félix foi o titular, Félix Carlos Alberto. Ah, rapaz, eu tenho esse time completo aí. Mas o ataque foi esse: Marcos, Prado, Servílio, Nair e Abel. É um jogador de cada time. O técnico foi Amoré Moreira e foi a única vez, mesmo como reserva, vamos dizer assim, que o Lula, nosso técnico, o Luiz Alonso Pérez, dirigiu a seleção brasileira. Ele foi auxiliar do Amoré Moreira. Ele que é o técnico, né, Abel, que mais ganhou o título do mundo, só teve uma participação como auxiliar do Mar América num amistoso, do auxiliar do Amoré Moreira com um amistoso só, né? Foi muito pouco para ele. Ele merecia a seleção, não é mesmo? Não, se fosse hoje, por exemplo, naquela época, tinha o Santos, tinha o Palmeiras, tinha o Botafogo. E, né, o certo qual era? Era levar o Santos com a camisa da seleção, que ia ganhar tudo. Ia ser campeão de tudo, entendeu? Porque o Santos jogava aí pelo mundo, o ano, só jogava o Campeonato Paulista e depois ia viajar para ficava fora jogando, ganhando de todo mundo. Então, se o técnico fosse Lula, com certeza ele ia levar o time do Santos. Aí levava os outros, Garrincha, Didi, Newton Santos, entendeu? Mas tinha que começar com o time do Santos. Ô Abel, olha para você ver como é que os cartolas foram infelizes em 66. Em 65, então, Hungria 3, Brasil 5, Seleção Paulista, né? Aí chegou na Copa de 66, o Brasil ganhou o primeiro jogo da Bulgária, 2 gols de falta, Pelé e Garrincha. E no segundo jogo o Pelé estava meio baleado. Então resolveram poupar o Pelé, entrou o Tostão, que por sinal não jogou mal. E o Santos perdeu da seleção da Hungria e acabou sendo eliminado por Portugal. Pelé voltou, mas já estava... os portugueses acabaram de matar ele lá. E o detalhe é o seguinte, então a turma falou assim, vamos poupar o Pelé hoje contra a Hungria, porque essa Hungria não é de nada, porque no ano passado foram lá contra um segundo time do Brasil, perderam de 5-3, pô. Só que o time deles tinha os mesmos jogadores, o Beni, o Albert, tinha o Mezzoli, tinha o volante Mezzoli, o Capostal, lateral direito, que marcou você, e tinha também o goleiro Gelley, entendeu? Então era praticamente o time do Pacaembu, o time da Hungria. E o Brasil poupou o Pelé, porque ganhamos há poucos meses de 5-3, então esse time da Hungria não vale nada. Perdemos o jogo 3-1. O Tostão fez um gol, empatou o jogo, entendeu? E depois ele fez uma bela jogada no 1-1, deu a bola pro Alcindo, do centroavante, na risca. E ele, quando foi chutar, rompeu o tendão de Aquiles, saiu pulando uma perna só, feito um saci, o Guelé voltou e pegou a bola, jogada do Tostão. Depois o Brasil perdeu o jogo, o Gilmar era o goleiro, depois entrou o Manga. A verdade é que aquele 5-3 que o senhor jogou, e muito, atrapalhou a cabeça dos burros dos cartolas, porque não podia poupar o Pelé contra a Hungria. E perdemos lá, perdemos para Portugal, com o Pelé baleado, e tchau e benção, a Copa péssima, né, Bel? Mas é o futebol, né, Milton? Só pode ganhar um e eles entraram para matar o Pelé mesmo, os portugueses. Eu lembro desse jogo. Foi paulada para tudo quanto foi jeito, e árbitro não tomava providência nenhuma, até que o Pelé saiu contundido. Contundido e carregado pelo Mário Américo, né? Naquele tempo tinha nem maca. Ô Abel, agora para completar, conta como era o confronto no Maracanã. Abel, lá do América, do Zé Trajano, contra um tal Carlos Alberto Torres do Fluminense. Como é que era esse duelo no Maracanã? Então, não é só você que o Carlos Alberto falou. Ele sempre falava, quando entrevistavam ele falava, o Abel. Mas ele falou para mim no jogo. Lá a gente estava jogando, depois do jogo ele falou, eu vou falar para você ir na seleção. Ele falou para mim, entendeu? E aí, ele, quando veio pro Santos, ele veio através do, como é que era o nome? Isso aqui é Bonfim, como é? Isso eu não lembro. O Bonfim era o cara que representava o Santos lá no Rio. Agora eu sei só o sobrenome dele. E esse cara foi me procurar lá no América para me trazer para o Santos, mas com indicação mesmo, no caso Alberto. Entendeu? O caso Alberto me contou isso, me contou. O
Santos estava nessa procura e o Carlos Alberto sabia disso e foi e me indicou. Ele me falou, depois de um jantar do super técnico da Band uma vez, ele fez grandes revelações, viu? Se tivesse gravado tudo, dava um livro do Carlos Alberto. O Abel veio porque eu falei, traz esse neguinho, porque ele é bom demais, ele é o único que acaba comigo. Pô, o Carlos Alberto foi o Pelé da lateral direita. Depois ele falou, agora que bom com todo o Santos, hein? O Abel e o Edu estão aqui comigo. Ele falou. O Abel vi você jogar uma vez só. Em 65, Santos e Comercial de Ribeirão Preto, tava 0-0, 40 graus, e o Peter acabando com o Pelé, e só dava comercial, Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Hélio Gilioli, Amaury Jarbala, Luiz Caicai, Paulo Binho e Carlos César. O Carlos César era um capeta em cima do Carlos Alberto ali, o baixinho. Ele jogou muita bola, o Carlos César, até que jogou até na Itália. E o Santos entrou com Gilmar dos Santos Neves, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira, quarto zagueiro, meu Deus do céu, o Joel Camargo foi de Orlando. Orlando. Então a defesa foi o seguinte, Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Orlando Peçanha de Carvalho e Geraldino. Joel Camargo e Lima. O ataque Dorval, Coutinho, Pelé e Abel. 2-0 para nós, Pelé de pênalti e Dorval de pé esquerdo. Tu não viu aquele jogo que a gente jogou à noite, que foi 6? Foi lá. Não, esse tu não viu? Esse não. Eu era só torcedor, eu vim lá de Kombi, lá de Muzambinho, 11 pessoas numa Kombi, nós fomos ver. E eu fiz até vou reprisar hoje, viu, Guilherme Simati? O dia que Pelé me viu, sabe o que foi? O Nonô, lembra do Nonô no Fluminense? Que era o Nonô lateral esquerdo do Fluminense e o Carlos Alberto lateral direito. E o Nonô era o lateral esquerdo do Comercial naquele dia. Teve uma bola prensada entre ele e o Dorval e a bola veio na mureta ali do estádio, que eu achei monstruoso, maravilhoso e tal, mas o estádio pequeno. Estava ali na cerca, vi. Tava no alambrado, eu e mais uns 100 mil pessoas que eu imaginava. E a bola veio prensada, o Pelé veio suado, 40 graus e tal, pegou a bola. É claro, ele se agachou, pegou a bola e ao levantar-se, o rosto dele ficou durante meio segundo, 2 décimos de segundo, ficou olhando no alambrado. E eu tava ali, no campo de visão dele. Ele não viu nada, ele viu um bolo de gente ali, porque ele tava louco e tal, vai pegar a bola, bater o lateral e ir embora. E eu, no entanto, Abel, botei na cabeça. Pelé me viu. Foi a maior alegria até dos meus 20 anos de vida, viu? Pelé me viu. Viu nada, mas eu vi ele de pertinho. Pertinho. Valeu o ingresso. Então, e foi um sufoco vir lá de Muzambinho, porque um goleiro chamado Amintas, ex-goleiro, e um outro rapaz chamado Moisés, eles alugaram uma Kombi. E precisava de 11 pessoas, para pagar o aluguel da Kombi, pagar um pedágio que tinha que pagar também, é claro, a gasolina e pagar as entradas, entendeu? E um almoço na churrascaria gaúcha, uma delas lá da cidade de Ribeirão Preto. E a minha tia fez um esforço danado, arrumou o dinheiro, e eu fui, e foi uma das maiores emoções da minha vida, porque ver o Santos ali pertinho no alambrado, foi demais. E eu pus na cabeça que o Pelé me viu porcaria nenhuma. E eu vi, no primeiro tempo, o Carlos Alberto contra o Carlos César, e vi muito o senhor contra o lateral direito Ferreira, um lateral baixinho, bom de bola, vocês dois parecidos, e você passava, mas muitas vezes ele te travava, hein? O Ferreira também era bom, hein, Abel? Mas eu tinha velocidade, né, Milton? Os caras passavam a bola para mim e corria para a área. Então, tanto que eu em 300 jogos que eu fiz pelo Santos, 300 e alguma coisa, eu só fiz 27 gols. Porque eu não tinha essa qualidade de chute, por exemplo, do Pepe e do Edu. Mas qual era o meu forte? Eu ia na linha de fundo e levantava a cabeça. E por isso aí eu fiquei 6 anos no Santos, jogando bola para os caras fazerem gol. Então. Mas eu lembro de um gol teu sem ângulo, no Corinthians, se não me engano, no goleiro Lula. Foi de cabeça, que a bola bateu na trave, chorou e entrou, foi esse, não? Não, a bola veio da direita e era o Marcial no gol. Marcial, falecido Marcial. Eu dei um peixinho, né, que eles falam. Meti a cabeça, ela um cantinho. Então, agora só para terminar... Foi quando eu cheguei, 65, isso aí. Um outro lateral que muito marcou você também foi o Fidelis que está no céu. Fidelis, no Vasco, E ele, Fidelis... Jogou no jogo do milésimo.
Então, e o Fidelis ficou para a história como touro sentado, porque antes da Copa de 66 teve um Santos e Bangu. Técnico foi o Zizinho, o grande Zizinho, técnico do time do Bangu. E o Edu estava voando, conforme você falou. Ele acabou com o Fidelis. E o Fidelis ficava sentado toda hora. Aí vem de novo o Mário Moraes, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Tupi. Ele falava, isso aí não é um lateral, é um touro sentado. É um touro sentado, é um touro... Ele ficava sentado toda hora. Ele entrava feito um touro no Edu, o Edu escapava e ele caía. Então ele virou touro sentado por causa desse jogo. Foi uma goleada tipo 5-6, em que o Edu foi melhor em campo contra o Fidelis, coitado. Ele morreu em São José dos Campos, a terra dele, e ele ficou com o apelido para sempre de Fidelis, o touro sentado. Agora é o seguinte, viu, Abel? O problema é o seguinte, você até que não era ruim, mas o teu filho tá muito mal, o teu filho não sabe nada, ele não sabe perguntar, não conhece futebol, nunca viu bola. Você não ensinou teu filho, Abel? Ele não quis ser jogador, né? Esse dia aí que você, aquela foto que ele tem, que você tem, com ele com 3 anos, aí ele não queria, não gostava assim de ver o campo cheio, não gostava. Então deve ter por isso que ele preferiu jogar basquete, entendeu? Futebol ele nunca. Mas depois ele começou como repórter aqui na TV Tribuna de Santos. E daí passou para Globo, né? Porque qualidade ali não falta, graças a Deus. Ô, Abel Neto, tô metendo pau em você aqui, mas teu pai tá te defendendo. Abel Verônico da Silva Neto. Grande Milton Neves, monstro da comunicação, um abraço para você. Grande Bebel, velho Abel, que eu amo tanto. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer estar falando com você, Milton. Mas faltava talento para mim, entendeu? Com a bola nos pés. Não é genético o futebol, como dizem alguns, mas segui feliz aí no ramo do jornalismo, tantos anos na TV Globo, como meu pai disse, e hoje aqui nos canais Disney, na ESPN, Fox Sports. Estou feliz. Eu estava ouvindo agora você falando de uma história do meu pai, pelo América do Rio, contra o Fluminense, do Carlos Alberto, lá no início dos anos 60, Milton. Você sabe que eu tive a alegria, o prazer, a honra de entrevistar o Carlos Alberto, o Capita, algumas vezes, uma delas quando eu trabalhava na TV Tribuna em Santos. E ele me falou, antes da entrevista e depois gravando também, ele falou, rapaz, o seu pai era jogo duro de marcar, viu? E ele falava e dava risada, o Carlos Alberto. Ele ainda falou assim, graças a Deus viemos juntos praticamente para o Santos em 65, porque eu sofria com ele ali no Maracanã, naquele América e Fluminense. Então é uma alegria, nesse Dia das Mães, né, estar aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes com meu pai, falando da carreira espetacular dele. É isso aí, Milton. Abel, não vou falar nada. Conversa com teu filho aí, ensina ele a falar de futebol, porque ele não sabe nada de futebol, viu? Então, Abel, dá uma aula aí pra ele. Ô, Milton, a gente sempre que se reúne, né, eu, ele e o outro irmão, Douglas, Donald, nossa, é uma discussão. Cada um tem uma opinião, entendeu? E respeitada, diga-se de passagem. A gente faz uma resenha, uma mesa redonda em casa, Milton. É eu, meu pai, meus irmãos, para falar de futebol. E aí o bicho pega, viu? Qualquer dia nós vamos pôr no ar uma resenha dessa, familiar. Manda pra mim que eu boto nas redes todas, 6 milhões de pessoas. Ô, Abel Neto, o negócio é o seguinte, ó. Você tem razão, filho de craque nega fogo, não tem jeito. Filho do Rivelino, do Pelé, sabe, o do Zico, os caras não jogam nada. O senhor também era gordinho, eu vi a foto do molequinho lá em Guadalajara, entendeu? Você com teu pai, com a camisa do time, você com a camisa do time. A Simone também tava, Milton. É isso, as fotos que você me mandou, teu pai me mandou, que tá tudo no Sessão que te levou. Agora, tô vendo que ninguém joga aí, né? Mas não tem neto que é bom de bola igual o avô? Tem. Eu já falei, eu vou ver quem tá lá no Santos para trazer o Vitor e o Davi para fazer um teste aí no começar dois. Um tem 11 anos, o outro tem 13. São teus, Abel? Sim, meus filhos. Quem sabe, né, Milton? É o vestibular mais difícil que tem. Eles têm que puxar o avô. Se puxarem o pai, aí não tem jeito.
Então, não tem jeito, não tem jeito. Mas ele tinha canela, um ponto esquerda lépido, como diziam os comentaristas antigamente. O Abel é lépido. Milton. Canela fina, corria feito notícia ruim. Mas dentro disso que você falou, tem uma exceção. Djalminha, meu companheiro lá na ESPN, sim. filho de Djalma Dias, que jogou com o velho Abel, com o Bebel, eu chamo meu pai de Bebel, jogaram juntos na seleção e no Santos também, né? Esse Djalminha era brincadeira, hein? No América também, Abel. Ali a genética foi linda, hein? Mas aí que tá. Ele jogou no América também, tá dizendo o nosso Abel pai. Eu não lembrava dele no América. Deve ter sido um fim de carreira, viu? E o Abel, o Djalma Dias, nesse time aí que o Abel foi ponta esquerda do Santos contra a Hungria em 65, 5-3 para nós, no Pacaembu, o Djalma Dias foi o back de área, entendeu? O back central. E o goleiro... O Marcial estava na reserva. O goleiro foi o Félix. Félix, Carlos Alberto e Djalma Dias. Rapaz, Roberto Primos, Dias... hein? Primos. Exatamente, primos. Uma vez eu entrevistei o Carlos Alberto, e a mesma conversa que eu tô falando com vocês dois. Escuta, você não tem filho bom de bola, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E você, e o teu primo, o Djalma Dias? O Djalma tem o Djalminha, que é jeito carioca de falar dele, mas ele é muito pequenininho. Muito magrinho, mas até que toca a bola bem. Mas o moleque tinha uns 7 anos, 6 anos, 8 anos, sei lá. O Carlos Alberto foi o primeiro cara que falou do filho de Djalma Dias, que era o Djalma, que era muito magrinho. Pois não. Milton, o Carlos Alberto, o filho dele, jogou também, pô, jogou no Vasco. Não, jogou, mas não jogava... Torres. Eu sei, eu até entreguei bola de prata uma vez, placar, né, na Editora Abril, na Marginal do Tietê, conversei com ele, bom zagueiro, mas jogou 15% do pai. É verdade. Carlos Alberto Torres, realmente inacreditável o que jogava de bola o Carlos Alberto Torres. O Alexandre Torres foi um bom zagueiro, né, Milton? Foi, um bom zagueiro, mas, perde o pai, tá louco. Só pra completar, Abel pai, é o seguinte, esse jogo que eu fiquei lá no Alambrado, no Francisco, como é que chama o estádio? Esqueci, o Francisco de Palma Travassos, lá de Ribeirão Preto, e a impressão minha, que tinha ali 1,5 milhão de pessoas. Tinha o quê? 20 mil e tal, mas nunca tinha entrado num estádio na vida. E o primeiro tempo todo, eu vi o embate entre Carlos Alberto Torres e o ponto esquerda... como é que é, gente? O ponto esquerda baixinho, Carlos César, entendeu? Mas assim, é porque era aquele tempo ali, eu não sei como é que tá hoje, mas o Lambrado é a quadra dentro do campo. E o baixinho que jogou na Itália, ele era bom demais, o Carlos César. E ele fica baixinho quando um grandão. E o baixinho tentando passar o Carlos Alberto, e o Carlos Alberto, não por menosprezo, mas por excesso de confiança, sabe? Ele ficava assim, tranquilo, assim, meio que sorrindo. Não adianta ciscar aí, cara, não adianta, você não vai passar. Mas aí ele tomava a bola e ia embora feito um trator. Aí encontrava com o Nonô, que os dois foram laterais dos juvenis do Fluminense. Aí ele abraçava o Nonô, uma hora ele abraçou no 2-0, ele abraçou o Nonô e largou da bola. Entendeu? Mas eu fiquei impressionado com a autoconfiança do Carlos Alberto em relação ao Carlos César, que bateu uma falta impegável. O Gilmar subiu bem na minha direção, assim. Ele subiu com a mão fechada, canhota e pôs a bola, bateu na trave e saiu. E 0-0 o estádio. Porque ali, Abel, aquele dia, tinha 99% de torcedores do Comercial, do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras, entendeu? E 1% do Santos. Mas ganhamos, né, Abel? Mas acontece, Milton, que o Santos não tinha adversário, todo mundo torcia pro Santos, sabe disso. Mas o Santos estava na frente, sempre torcia pro adversário para ver se o Santos saia da liderança, porque ia dar 10 pontos, 15 pontos para cima do segundo. É verdade. Ô, Abel, na sequência, prepara aí, Guilherme Simati, que eu vou reprisar o dia que Pelé me viu, por favor. Mas antes eu quero abraçar Abel Verônico da Silva Filho, o verdadeiro Abel do mundo esportivo brasileiro. Depois veio um filho que copiou o pai, entendeu? Na boca, não na bola. Um abraço pra você, ponta esquerda. Obrigado, Milton. Parabéns aí pelo seu programa, pela sua audiência fantástica que você tem. Sempre que eu posso, eu estou ouvindo o teu programa. O horário às vezes é difícil para mim, mas sempre que eu posso eu estou acompanhando e te dou os parabéns. Deus te pague, Abel. Ô, Abel, o Edu Zebini acabou de falar aqui, né, a respeito da morte do nosso Fernando, que trabalhou com você há muito tempo também, né?
Fernando Caetano. Sim, sim. E eu queria que você falasse um pouquinho do Fernando para concluir, por favor. Parece que você leu meu pensamento, o Milton, juro. Eu ia realmente relembrar, prestar uma homenagem aqui, obviamente deixar os meus sentimentos, condolências à família. O Fernando Caetano, estava comentando até com os colegas agora que trabalharam na Fox junto conosco, um dos caras mais doces, mais simpáticos, sorridentes, um super profissional, uma pessoa espetacular. E é muito triste, né, a gente acordar nesse domingo especial, Dia das Mães, seja qual for o dia, mas hoje é um dia diferente, com essa notícia, né, um infarto, um cara jovem, 50 anos, vai morrer assim, né, e super saudável, super feliz, super alegre, vivia correndo, todos os lugares em que ele viajava, estava sempre correndo, quase um maratonista, magrinho. Mas a gente sabe que não é só questão de peso, de idade, tem muito de estresse. Enfim, não sou médico, mas quero deixar aqui a minha homenagem ao grande Fernando Caetano, um grande jornalista e grande pessoa que nos deixa tão cedo, infelizmente. Abel, muito bom falar com você. Aqui do meu lado, o Fábio Lucas Manhone Neves, mandando um abraço para você também, tá bom? Grande Fábio. Tá mandando lá nos Estados Unidos, eu sei. Trabalhamos juntos, várias coberturas, seu filho, né? Grande torcedor do Tricolor do Morumbi. Um abraço para o Fábio, um abraço Milton, parabéns pelo programa. Os amigos aí da Rádio Bandeirantes, ótimo domingo a todos. Obrigado, Abel Neto.